Isso que eu vou falar com você. Irmão, nós temos que ser sobreviventes e não desistentes. Por quê, pastor? Porque na vida nós vamos ser testados, na vida nós vamos ser provados por Deus, a nossa fé vai ser testada. Seremos testados em algumas áreas. E o que eu tenho que ser? Um sobrevivente. Uma pessoa que passou pela prova, que passou pelo teste, que passou pela aflição e que não desistiu. Tem muitas pessoas que elas colecionam medalhas de desistências. Do que elas desistiram, do que elas pararam de fazer, de todas as vezes que elas pediram para sair, que elas olharam para trás, que elas recuaram, ou fizeram uma oração, ai Deus me tira desse lugar. Oraram para Deus tirar, é a mesma coisa que desistir. Agora eu quero que você hoje seja um sobrevivente. O que é um sobrevivente? É a pessoa que passou pela luta, passou pela dificuldade, passou pela batalha, mas foi até o fim firme com Deus e venceu. E você carrega uma medalha no peito, pastor, eu venci a dificuldade financeira, eu venci o problema no casamento, pastor, eu venci aquela doença que veio me aterrorizar, mas você ficou firme na promessa e a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos o quê? Sarados. Então eu quero ser um sobrevivente, uma pessoa que sobreviveu, que venceu, que continuou, que não olhou para trás, que não desistiu. Na vida nós seremos testados. Quem é que já foi testado aí? Às vezes a gente vai ser testado no trabalho, testado com o vizinho. Deus pode permitir uma pessoa que vai humilhar você, vai cobrar você, vai ser duro com você. Deus está me testando. Testando para quê? Você vai me perguntar. Para ver se eu vou praticar a palavra ou não. Para ver qual vai ser a minha reação. Porque você é conhecido verdadeiramente quando Deus faz você passar pelo fogo. O fogo, ele mostra realmente quem somos. O único metal que passa pelo fogo e a cor dele, sim, ele se apresenta que realmente ele é o ouro. Você bota o ouro no fogo, cada vez ele brilha mais. Ele está mostrando quem realmente ele é e você começa a ver que ele é de ouro. Você sabe que às vezes a pressão mostra o que existe dentro de você. A pressão, as aflições mostram quem realmente somos. Se somos esses cristãos que vão ir até o fim, que não vão parar. Então os testes na vida que nós vencemos são as nossas credenciais. Às vezes mais valiosas do que os diplomas que nós adquirimos na vida. Essas credenciais do que vencemos, porque isso nos capacita a ajudar pessoas que precisam vencer. A pessoa passou por uma luta e desistiu. Ela vai conseguir te ajudar no quê? Vai te ensinar só a desistir. Como desistir, ainda vai te dar vários versículos para você desistir. Agora, quem passou por uma luta e venceu, se for conversar com você, ela vai te dar tudo que você precisa para não olhar para trás e ir até o fim. Tiago capítulo 1, olha o que a Bíblia diz aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos todo mundo junto lendo com o pastor. O que diz a Bíblia? Meus irmãos. Então ele não está falando isso aqui para pessoas que não são da igreja, que são do mundo, que são perdidas. Está falando para irmãos. Irmãos, nós entendemos que são pessoas que conhecem o Evangelho. Aí ele diz aqui, meus irmãos, como é que ele diz? Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então o que o Tiago está dizendo? Que às vezes nós vamos ser provados, testados, tentados. Ele está falando que Deus vai testar a minha fé. E ele está dizendo que quando eu perceber que eu estou sendo tentado, a gente tem que aprender. Não levar as coisas para o mundo natural. As coisas são espirituais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Às vezes a gente leva tudo para o natural. Não, é o fulano, é o Beltrano. Não, é Deus. Que às vezes está usando essa situação para me testar. Por que Deus está me testando? Porque toda vez que Ele vai me promover, Ele tem que ver se eu sou digno dessa promoção. Então, às vezes, vão vir os testes, vão vir as situações. Como é que eu vou reagir quando o meu familiar me provocar? Como é que eu vou reagir quando aquela pessoa me falar tal coisa? Como é que eu vou reagir quando alguém me injustiçar? Como é que eu vou reagir quando eu for cobrado por algo que eu não fiz? Aí Deus quer ver se eu vou para o natural ou se eu vou praticar o que a Bíblia diz. Você precisa ser um sobrevivente. Ser aquele que vai passar pelo teste e não vai desistir. Aí ele diz, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Agora olha o 3, sabendo que a prova da vossa fé. O que é provar a minha fé? A fé é a palavra que eu ouvi que entrou no coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então quando ele está provando a minha fé, ele quer provar qual é a palavra que está no meu coração. O que eu vou fazer no fogo, na pressão, na hora difícil? Vou para o natural ou vou continuar na palavra? Quem continua na palavra mostra que pode receber a promoção. Quem vai para o natural
e tem que voltar de novo. Foi reprovado, não passou no teste. Aí diz aqui, ó, sabendo que a prova da vossa fé, o que ela produz? Paciência. Ou seja, eu vou criando experiência com Deus. Eu venci uma luta no casamento, criei uma experiência. Venci uma luta na vida financeira, criei uma experiência. Venci uma luta na saúde, criei uma experiência. Venci uma luta no trabalho, estou criando uma experiência. Você já viu como as pessoas desistem? Os cristãos de hoje em dia acho que são de margarina. Qualquer coisinha eles se derretem. Você não enxerga mais a pessoa. Não é aqueles cristãos de fibra que vão até o fim. Eu estou enfrentando por isso, eu não vou pedir para sair. Eu vou ficar firme, eu vou vencer. Aí ele diz aqui, sabendo que a prova da vossa fé. O que a prova da nossa fé produz, pessoal? Paciência. Você já foi testado? Quem é que já foi testado? Diga glória a Deus. Que tipo de cristão você é? Sobrevivente ou desistente? Você está colecionando desistências de tudo que você já desistiu da sua vida? Que Deus te deu para fazer e você recuou, você olhou para o lado, olhou para os outros, foi desistir, eu vou sair, eu vou pedir para sair, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para outro lugar, porque aqui está difícil, aqui é só luta, aqui é só injustiça, aqui é... E quem sabe Deus está usando tudo isso como um teste, para ver quem você é. Se você merece a promoção que você tem pedido tanto para Ele, se você merece a bênção que você tem clamado tanto para Ele te dar, porque tem cristão que é cristão só da boca para fora, porque quando chega a pressão, é o primeiro a abandonar o barco, é o primeiro a desistir, é o primeiro a cair fora, é o primeiro a dizer, ai, olha o que está acontecendo, não aguento mais isso. Irmão, você tem que ser um cristão de verdade. Olha para o irmão do lado e diga, seja um sobrevivente. É esse cristão que você tem que ser, o cristão que não vai desistir, que vai sobreviver aos testes, às lutas, às dificuldades, às batalhas que o diabo colocar no meu caminho. Eu não vou desistir de nada. E Deus vai nos testar, Deus vai nos provar com situações. Não espere receber coisas grandes sem passar pelo teste, sem passar pela prova. Ninguém vai receber coisas grandes se não for provado para aquilo. Você está numa empresa, às vezes antes de ser promovido, eles vão testar você, vão testar a sua fidelidade, sua honestidade, vão testar se você vai mentir ou não. Aí eles veem que você, diante do fogo, diante da pressão, é uma pessoa que realmente fala e faz, então você é promovido. Às vezes eles percebem que a gente só fala, na hora da pressão a gente desanima. Aí diz o 3, o que diz? Sabendo que a prova da vossa fé. Às vezes Deus vai nos testar, vai testar a nossa fé. Às vezes Deus vai te testar no casamento. Começamos a passar por uma fase às vezes difícil no casamento. Muitas vezes Deus vai nos testar na vida financeira. Passamos por fases difíceis na vida financeira, às vezes a perca do emprego, a perda de uma fonte de renda, às vezes a gente passa por fases assim difíceis que a coisa aperta. Qual é a primeira atitude que você toma? Deixa de ser dizimista? Deixa de ser ofertante? Já ia se batizar e não se batiza mais? Deixa de vir na igreja? Ou continua sendo fiel? Quem você é? Sobrevivente ou desistente? Começa a passar na luta no casamento, já começa a olhar para outra pessoa? Já começa até a conversar com outra pessoa já para abandonar a mulher? É assim que você é? Desistente ou sobrevivente? Claro que cada caso é um caso. Então, às vezes, a gente começa a passar por algumas lutas. Às vezes, Deus pode permitir você passar até por uma luta no ministério. E ali Ele está testando você. Está te provando, vendo quem você é. Se você é um desistente ou é um sobrevivente que vai colecionar uma medalha no peito. Eu venci a injustiça, eu venci tal coisa, eu venci aquele lugar difícil, eu venci tal outra coisa, eu venci tal... Tem gente que só sabe reclamar. Quem você é? Sobrevivente ou reclamão? Está passando uma dificuldade financeira, começa a reclamar. Irmão, eu vou vencer, eu vou sobreviver. Às vezes Deus manda você para um lugar no ministério só para provar você. E tem gente que naquele lugar desiste, por isso que não é promovido. Depois quer ser abençoado, depois diz, eu sou servo do seu umbigo. Porque se não é de acordo com o teu interesse, está desistindo. Não é servo de Deus, servo da tua vontade. Às vezes Deus vai nos testar com as ofensas. Pastor, com ofensa, é verdade. Às vezes Deus pode permitir alguém te ofender, alguém te injustiçar, alguém falar algo que vai te entristecer. Para que Deus está permitindo isso, pastor? Porque Ele quer ver se você vai praticar a palavra ou não. Olha para o irmão do lado e diga, perdoar ou reclamar? Quem você é? Sobrevivente ou desistente?
vai ficar reclamando, o fulano, o Beltrano, me fizeram isso, me injustiçaram, eu estou saindo. Você não vai ser promovido. Vai ser aquele cristão que passa anos, a vida continua igual. O cristão vencedor é aquele que já passou por muitas lutas, mas não desistiu diante nenhuma. Nós temos que ser aquele que vai perdoar. Vamos comigo no Salmo 141. E às vezes Deus vai botar a pessoa que te ofendeu na sua mão, só para ver o que você vai fazer, se você vai se vingar ou vai praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra. Salmo 141. Então Deus vai nos testar, em várias formas, de várias maneiras, às vezes até no ministério como pastor. Daqui a pouco Deus te manda lá para uma cidadezinha pequenininha, e daí o que tu vai fazer? Eu não aguento esse lugar, eu vou desistir. Tu é servo do teu umbigo, não de Deus. Porque quando a tua vontade não foi feita, desistiu. Não está servindo a Deus. Não, mas para aquela cidade zona grandona, cheia de shopping, eu quero ir. Né? Aquela lá grandona que tem um shopping, tem um mercadão, tem não sei o quê. Aquela lá pode me mandar, Deus, que eu sou servo. Servo do umbigo. Só quer ir para onde agrada. Vamos lá. Né? Pastor, aquela igreja com ar-condicionado me manda. A outra lá que é de madeirinha, não. Aquela lá deixa para o João. Vamos lá, todos acharam? Salmo 141. Então, às vezes, Deus vai testar a gente. E aí? Que você seja aprovado. Quem é que vai ser sobrevivente? Diga amém. Ou os testes vão fazer você desistir? Aí é a hora de eu mostrar que eu sou de Deus, eu não vou desistir. Eu posso estar passando pela dificuldade, Senhor, mas aqui está o meu dízimo, minha oferta. Nem que eu tenha que abençoar um copo d'água, mas o Senhor vai me tirar dessa. O dia que você encontrar alguém que está passando pela mesa, você é o professor para ajudar essa pessoa. Porque você passou pelo teste, você ficou firme. Você não é um cristão desistente, seu peito está cheio de medalha. Venceu a doença, venceu a dificuldade financeira, venceu o lugar difícil, venceu a ofensa, você venceu tudo. Quando Deus olha, estou precisando de um cristão especial. Ele olha para você, vê o seu peito cheio de medalha. Por tudo que você passou, isso é um cristão que não desiste. E quem é que já viu muita gente desistir? Você já viu? A gente já viu muita gente desistir. Porque chegaram os testes, a pessoa não era o que ela falava que ela era. Então mostre para Deus, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Quando é que eu mostro as obras? Na hora da luta. Na hora que não tem luta, eu te amo, eu sou servo, eu sou isso, eu vou servir, eu vou não sei o... Mas na hora da luta, é a hora de mostrar a minha fé pelas obras. Salmo 141. Quem achou, diga amém. E às vezes Deus vai nos permitir até ser ofendido. Pastor, como assim? É verdade, às vezes Ele está testando teu coração para ver que pessoa você é. Se você é aquele que vai praticar a palavra, vai perdoar, ou é aquele que vai ficar só reclamando. Salmo 141, 5. Pega a sua caneta. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Leia o 5. O que diz o 5, pessoal? Diz assim, qual é a primeira palavra? Fira-me. Quem é que vai me ferir? Pastor, mas Deus vai deixar uma pessoa de Deus me ferir? Verdade. Uma pessoa de Deus me injustiçar? Toda vez que isso acontecer, se prepara que isso é um teste, para ver que tipo de cristão você é. E às vezes Deus nos testa no casamento, na família, na vida financeira, em outras áreas, até na vida espiritual, na honestidade. Deixa lá um dinheiro que não é seu e vê se você vai pegar. Você foi testado. Deus está testando você. Deus pode nos testar no ministério. Antes de promover e te dar algo grande, às vezes Ele te testa. Eu me lembro que eu era obreiro e uma vez eu fui testado. Eu fiquei na frente, estava na frente do altar com todos os obreiros, todo mundo da igreja, e o pastor começou a me xingar, acho que ficou uns 20 minutos me xingando, por uma coisa que eu não fiz. Qual foi a minha atitude? Nunca reclamei. Eu só olhei para o pastor e falei, sim senhor, isso nunca mais vai acontecer. Eu nem tinha feito. Eu aprendi, desde quando eu comecei, a nunca se justificar. O homem de Deus nunca se justifica. Ele ora porque Deus é a justiça dele. Foi isso que eu aprendi. E eu nunca falei nada, eu só orei. Deus, o Senhor sabe que eu não fiz, e o Senhor vai mostrar para o meu pastor que eu não fiz. E o Senhor vai trazer a verdade à tona. E com o tempo apareceu. Mas não fiquei reclamando, não fiquei com nada no coração, porque a Bíblia diz, fira-me o justo. E às vezes Deus vai nos permitir. Aí diz aqui, para testar o meu coração, para ver se vou ficar reclamando, o pastor, e não sei o quê, blá, 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 ficar falando mal dele, ou vou perdoar. Aí diz aqui, fira-me o justo. Será isso o que, pessoal? Uma benignidade. E às vezes Deus usa as pessoas para nos testar, pode estar usando o seu colega, o seu patrão, só para ver se você vai ficar murmurando do teu trabalho, ou se você vai fazer o que a Bíblia diz, abençoar aquele lugar. Então,
Deus nos testa. Aí diz aqui, ó, e repreenda-me. Tem muito crente hoje em dia que se tu repreende ele, é de margarina, já se derrete. Ai, tem pessoa que não aguenta mais nada hoje em dia. Está faltando esses cristãos sobreviventes de fibra, realmente de Deus. Aí diz, repreenda-me e será um excelente o que, pessoal? Óleo. O que a Bíblia diz? Que a minha cabeça não rejeitará. Pastor, como é que pode Deus deixar alguém me ferir? Às vezes Ele permite que as pessoas nos ofendam para nos testar. Alguém te ofendeu? Você acaba de ser testado. E não esqueça, Deus está te observando só para ver se você vai cumprir a palavra dele ou você vai reclamar. Pastor, mas cumprir qual palavra? Mateus capítulo 5. Às vezes Deus permite que naquele culto o pastor peça uma oferta maior. Para que isso, pastor? Para ver quem tu é. Porque tem gente que se o pastor pedir uma oferta, estou indo embora da igreja porque o pastor pediu uma oferta. Deus já te conheceu, já viu como é que é o teu coração. Então, às vezes, Deus testa nosso coração. Mateus 5. Qual palavra que Ele quer ver se eu vou cumprir ou não? Mateus 5. Quem achou, diga amém. Versículo 7. Leia com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Bem-aventurados. Quem é bem-aventurados? Os misericordiosos. Leia com o pastor por quê? Porque eles alcançarão o que, pessoal? Levanta a mão direita e diga assim com o pastor. Diga, quem é misericordioso? Faz assim, diga, atrai a misericordiosa. Levanta a mão de novo e diga, quem é misericordioso? Diga assim, atrai a misericórdia. Tu viu que a Bíblia diz? Que quem é misericordioso vai receber o quê? A Bíblia diz que eu vou atrair a misericórdia de Deus para a minha vida. Quando eu sou o quê? Misericordioso. E por que Deus permitiu alguém me ofender? Alguém falar algo que eu não gosto. Às vezes Deus vai te testar com não. Porque tem gente que não sabe ouvir não. Às vezes se o pastor fala não para a pessoa vem pedir um atendimento. E o pastor não fala o que a pessoa quer ouvir, ela fica ofendida. Porque às vezes a pessoa vem já querendo ouvir uma coisa, ela não quer ouvir a verdade. Ela quer ouvir o que ela quer. Fica ofendida. Então às vezes Deus vai nos testar. Porque Ele quer ver se eu vou praticar a palavra ou não. Ele está dizendo, bem-aventurado os misericordiosos. Diga com o pastor, diga perdoar ou reclamar. Quem você é? O que você faz? Então às vezes Deus vai provar a nossa fé. Ele vai nos testar, Ele vai permitir o fogo chegar, a pressão nos apertar. Porque quando você é pressionado, você mostra o que realmente existe dentro de você. E eu quero que você seja um crente sobrevivente. Um crente que nada vai parar você. Ofensa nenhuma vai te desanimar. Luta nenhuma vai te parar. Injustiça nenhuma vai segurar você. Amém? Você vai vencer tudo que vier. Todos os testes que vier, você só vai estar com o peito cheio de medalha. Todo mundo vai olhar para o fulano, para o Beltrano. Esse fulano aí faz tempo que está na igreja. Por que faz tempo que está na igreja? Porque você é um cristão vencedor. Porque você já passou por muita coisa e nada parou você. Você é um cristão de verdade. Amém? E o fulano Beltrano não está mais. Por quê? Porque não era. Era só de boca para fora. A hora que foi testado, desanimou. Agora vamos comigo em 2 Coríntios. Eu quero que você leia o que o Paulo passou e olha todos os testes que ele passou na vida e ele nunca desistiu. Por isso que ele se considerava e era considerado o maior apóstolo. Pastor maior que o Pedro, que o Filipe, sim. Que o João, sim. Enfrentou mais coisas do que eles e nunca parou. Que você seja esse cristão que lá na sua parede no céu venceu isso, venceu aquilo outro, foi injustiçado, nunca parou, nada parou você, amém? Foi testado aqui, testado lá, passou por isso, por aquilo, pode voltar lá anos, está lá firme com Jesus, porque não é aquele cristão que desiste por qualquer coisa, você é um cristão de fibra, é um sobrevivente. 2 Coríntios 11, quem achou diga amém. Pessoal, se Deus te testar no casamento, lute pelo teu casamento, não se divorcie. Claro que cada caso é um caso, você vai buscar a orientação do seu. Mas lute. Como é que a pessoa que desistiu vai falar para você alguma coisa? Às vezes o casamento está difícil, entregou a mulher na mão do outro, entregou o marido na mão da outra. Isso aí a pessoa desistiu, vai te ajudar o quê? Nada. Aí a vida financeira estava difícil, foi lá e tirou um empréstimo, foi lá e pegou um dinheiro que não era da pessoa, dinheiro errado. Vai te ajudar no quê? Em nada. Agora quem é que vai te ajudar? O que passou por uma luta, mas dobrou o joelho, não desistiu, todo dia estava lá derramando lágrimas e viveu o milagre.
essa pessoa vai te mostrar qual é o caminho para você vencer. Então, se Deus me provar, seja no casamento, lute. Se Deus te testar na vida financeira, não reclame, busque a Deus. Aonde que Deus tem testado você nos últimos dias? No teu trabalho? Na tua família? Na tua vida espiritual? Pastor, eu estou indo na igreja e não sinto a presença de Deus. Será que Deus não está te testando só para ver o que você vai fazer? Eu não sinto a presença de Deus, eu estou saindo, vou para outra igreja que eu sinta. Rodou. Às vezes Deus está permitindo isso só para ver se você vai insistir para a presença dele vir, ou se você vai desistir porque acha que não está sentindo. Então às vezes Deus está testando a gente, está testando a sua fidelidade, testando o seu propósito. Olha tudo que o Paulo passou, os testes pelos quais você passa na vida e vence, mostram quem você realmente é. Esses são os testes. Eu estava comentando esses dias, eu li um livro de um pastor, aí ele comentou no livro que fazia 20 anos que ele era pastor. Só que ele fala, em 20 anos eu expulsei só 6 demônios. Eu pensei, meu Deus, mas que igreja que é a dele? Amém? Que em 20 anos de pastor ele só encontrou 6 demônios que manifestaram, que ele orou e expulsou. Eu pensei, Jesus, na igreja da graça, numa sexta-feira, às vezes a gente expulsa mais de 6, num culto só. Às vezes você expulsa mais de 6, você tira um do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu pensei, o que essa pessoa vai te ensinar sobre demônio e luta espiritual? Nada. Porque ela não tem experiência com isso. Vamos lá? Aí, 2 Coríntios capítulo 11, todos acharam? Versículo 23, são ministros de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, falo como fora de mim. O que ele disse? Eu ainda mais. Por que o Paulo era mais do que eles? Olha o que o Paulo enfrentou. Eles não enfrentaram nem a metade. O que diz aqui? Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufrágio, 1 noite e 1 dia passou aonde? No abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rio, perigos de salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos aonde? Esse homem passou por luta, né? No mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio, e o que, pessoal? Então olha tudo que o Paulo passou. Alguma coisa fez ele desistir? Alguma coisa fez ele olhar para trás? Alguma coisa fez ele, eu não quero. Sabe qual é o problema dos cristãos de hoje? Eles não querem enfrentar nada por Jesus. Se a coisa dá uma apertadinha, eles já estão pulando fora do bar, porque eles não servem a Jesus. Eles servem o umbigo deles, o umbigo. Aí quando a coisa não fica segundo a vontade da pessoa, não, eu estou desistindo, eu fui para a igreja, é muita luta, me tornei cristão, é muita batalha. Irmão, seja um sobrevivente. Eu passei por tudo e nada me desanimou. Pastor, o que eu faço quando eu estou passando por essas lutas? Vamos ver o conselho que o Tiago nos deu. Volta lá no Tiago, capítulo 1. Eu quero ver você ser um cristão sobrevivente. Vão passar os anos, você vai estar aqui na igreja firme. Nada desanima você. Você é aquele cristão que não desiste por nada. Tiago 1, quem achou, diga amém. Podemos ler? Lá onde começamos, o Tiago vai te mostrar o que você tem que fazer. Porque esse capítulo, ele está falando sobre prova, tentação, sobre testes da fé, mas ele vai te dar uma dica sobre uma coisa que você vai pedir para Deus quando estiver passando pelas lutas. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tenha grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e o quê? Completos. Esse completo você substitui por maduro. E são as lutas que vão fazendo você amadurecer. Sem faltar em coisa alguma. Agora, se algum de vós tem falta do que, pessoal? O que ele diz? Peça a Deus. Você vê que no meio do capítulo que ele está falando sobre luta, batalha, teste, sua fé ser provada, ele não está dizendo assim, pede para Deus te tirar, pede para sair, pede para desistir. Desiste. Ele não falou isso. Ele não disse que é para desistir, pedir para sair, ou orar para Deus te tirar desse lugar. Ele só disse uma coisa, está sendo provado, Deus está testando a tua fé, está passando por uma luta atrás da outra, não fique triste.
porque isso está te aperfeiçoando e vai fazer você amadurecer na fé. A sua fé vai ser uma fé mais sólida. A única coisa que ele diz, está difícil? Faça uma coisa, peça o que para Deus? Sabedoria. Eu não vou desistir, eu não vou pedir para sair, eu só vou pedir uma coisa para Deus: me dê sabedoria diante dessa situação. Se o Senhor está me testando, me dá sabedoria para vencer o teste. Se eu estou sendo provado, me dá sabedoria para vencer essa prova, essa dificuldade. Deus não mandou você desistir, Deus não mandou você pedir para sair, Deus não mandou você recuar, Deus não mandou você ir para outro lugar. Ele mandou você pedir o quê? Sabedoria, porque Ele quer botar no seu peito a medalha de quem lutou, de quem enfrentou batalha, de quem foi testado, e a sua fé foi aperfeiçoada porque você não desistiu, lutou até o fim, e no seu peito tem a medalha de um vencedor. Vamos ficar de pé para orar. Você acabou de assistir então um dos meus vídeos, eu peço que você deixe o seu like, você puder, compartilhe esse vídeo, aí nos ajudando a conseguir mais inscritos para o canal. Deus te abençoe.